Oi, eu sou a Aline e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um texto super delicioso de ler que pode te ajudar. Eu recomendo você a ler mesmo esse livro, né? Na verdade, é um livro em formato de carta, mas eu vou te ajudar aqui com as ideias principais, porque dependendo do tempo que você tiver aí, talvez você não consiga ler o livro todo de uma vez agora. Ele tem em PDF, eu vou deixar o link para você no nosso mural no Google Sala de Aula, tá? O nome do livro é Carta de uma Orientadora, o primeiro projeto de pesquisa, da Débora Diniz. É uma gracinha da editora Letras Livres, é um livro muito bonitinho e ele vai ajudar a gente na modalidade carta mesmo. Ela escreve em formato de carta para você que está começando agora a desenvolver um projeto. Ela se direciona especificamente para o projeto de uma monografia e fala muito de monografia, mas como é a elaboração de uma lógica de projeto, isso pode nos servir bastante de forma bem básica, mas tem umas proposições muito interessantes. A primeira questão que a Débora aborda é você pensar, como aqui no nosso curso, que esse projeto é seu, que o caminho que você vai escrever para esse projeto é seu, que a criação que vai acontecer nesse projeto é sua, então ele tem que haver com o seu desejo de estudar e aquilo que você não deseja fazer. Então, a primeira proposição que ela faz é que você escreva não só os seus interesses, a sua lista de interesses e desejos de escrita e pesquisa, mas também aquilo que você já decidiu não fazer. Eliminar possibilidades é muito interessante para a gente não cair nelas novamente. Então, ela está brincando com a ideia de que você, sobretudo, vai se tornar especialista sobre esses seus interesses e esse seu tema, né? E aí a orientação, a banca de escolha do teu projeto, e até eu mesma aqui nesse nosso curso, nós somos apenas a sua companhia especializada nessa jornada. Então, a gente pode te ajudar com a montagem da tua escrita, com essa preparação da tua escrita, mas quem vai ser especialista no texto, na leitura e na escolha dos temas é você. Então, por isso que é importante que você comece já listando aí os seus temas de interesse e as listas daquilo que você quer colocar em diálogo no seu projeto. Então, isso é uma proposição bacana, você sentar aí agora no seu caderninho e escrever a lista de temas de interesse. Ou se você já tem um específico, qual é? E escrever embaixo as motivações pelas quais você se envolve com esse seu tema, né? Então, quais são os seus interesses e quais motivações te levam a escolher por esses interesses. Ela diz que, em alguma medida, construir metodologias, oferecer metodologias, tem a ver justamente com essa arte da pesquisa, que é como eu construo formas, caminhos e possibilidades de investigar um tema que eu me interesso. Então, a metodologia, ela não é só pegar uma pronta e aplicar, mas ela é fazer a escolha dos caminhos pelos quais você quer que uma pesquisa transcorra. Então, ela já começa dizendo, lá na página 26, o que é um problema de pesquisa? Bom, ele começa a partir do que nos inquieta, então eu vou ler aqui o trechinho do que ela conta para nós. Está na página 26. Problemas de pesquisa. Mas então, o que é um problema de pesquisa? Um problema de pesquisa é mais do que um incômodo, no sentido em que usamos a palavra problema rotineiramente. Em pesquisa, problema é aquilo que nos inquieta, que provoca a nossa curiosidade acadêmica, mas que tem a possibilidade de ser explorado, e para as mais ousadas, até mesmo de ser solucionado. Há problemas de pesquisa que podem ser muito interessantes, mas não dispomos de meios para investigá-los. Então, isso tem que ser levado em consideração, né, quando você for fazer aí a sua questão. Então, nem todos os orientadores ou manuais de metodologia trabalham com esse conceito de problema de pesquisa, mas tem um linguajar em comum que, às vezes, trabalha com esse conceito de formas diferentes. Então, por exemplo, né, o que a gente está chamando aqui de conceito de problema de pesquisa é o que, na verdade, lá está escrito como objetivo geral a tua pergunta. Então, o que é um objetivo geral de uma pesquisa? É, sobretudo, o seu conceito de problema de pesquisa. Então, o objetivo geral, que vem como uma afirmação,
Ele, na verdade, é um jeito de parafrasear a tua própria pergunta, problema de pesquisa. Outra coisa que pode ajudar é você, que é indispensável nesse começo, é talvez você ter aí 3 grandes orientadores iniciais. Um título, que ela chama de título funcional, o problema de pesquisa e as palavras-chave. É impressionante, mas esses 3 pontos, eles dão uma espécie de limite, borda e mapeamento do território onde a gente vai circular. Então, quando você atribui um título para o seu trabalho, você já está dizendo de uma temática e você já está supondo aí um pedaço dessa temática onde você vai entrar. O problema de pesquisa circunscreve o seu objetivo, a sua pergunta orientadora para a escrita de todo o trabalho, e as palavras-chave indicam justamente 3 ou no máximo 5 aspectos fundamentais que o seu trabalho vai ter que abordar para resolver esse seu problema de pesquisa. Então, não é interessante pensar que, num primeiro momento, estabelecer um título funcional, mesmo que seja provisório, conseguir escrever seu problema de pesquisa e ter aí de 3 a 5 palavras-chave, já pode ser o mapa inicial que circunscreve a borda do território do seu trabalho. Então, nós vamos ter que fazer esse exercício, né? Você vai ter que escrever aí uma ideia do seu título, do seu problema de pesquisa e das suas palavras-chave. É legal que isso nos ajuda, inclusive, a responder uma pergunta que as pessoas adoram fazer quando a gente está escrevendo ou pesquisando, né? O que você está estudando? Então, outro exercício interessante é que você consiga aí treinar. Você consegue responder essa pergunta sobre do que se trata a sua pesquisa ou o que você está estudando em no máximo 15 palavras? Isso é um exercício também que a gente vai fazer aí no Google Sala de Aula, é um exercício de síntese, né? É um exercício de conseguir explicar para você mesmo o que é mais ou menos o teu território. Aí falando especificamente, e responder essa pergunta tem a ver com problema de pesquisa, né? Então, por isso que a gente vai voltar nesse ponto. Você também conseguiria tentar escrever de forma muito sucinta o teu problema de pesquisa? Meu problema de pesquisa é o quê? Né? Como circunscrever isso em tão poucas palavras? Isso é um exercício também de sacar se você está tendo clareza com a tua escolha. Depois disso, a Débora fala um pouco para a gente, né, que tendo esses pontos fundamentais, um título, um problema de pesquisa, palavras-chave e uma noção da bibliografia que você vai usar, tendo uma noção do teu título, do teu problema de pesquisa e das palavras-chave, daí você vai ter que fazer um planejamento temporal. O que isso quer dizer? Ler e escrever são atividades de pesquisa que levam tempo e planejamento. Senão você vai entrar numa deriva infinita de revisão bibliográfica, você vai ler cada vez mais e mais e mais sobre um tema e aquilo vai se tornar infinito, e depois você não vai conseguir fazer efeito de síntese para você utilizar isso no seu projeto. Então, organizar o tempo é também fazer recorte, para você não se perder nesse mundo infinito dos textos já escritos. Então, a ideia é que você possa, inclusive, pegar um diário de pesquisa, isso pode ser um arquivo, isso pode ser um diário mesmo em caderno, e que ele seja seu diário de pesquisa, seu diário de escrita de projeto. Então, nele, você vai fazer um planejamento de quais materiais você vai ler e utilizar, e você vai anotar passo a passo das suas descobertas, de textos e momentos dos textos que você descobre coisas novas que você não sabia e que você vai incluir no seu texto. E também você vai anotar os impasses que surgem, quando você supôs que um certo texto ia te ajudar com um caminho, mas na verdade ele te traz um novo problema, ou ele te paralisa porque você não entende muito e você descobre alguma complexificação nele que vai te fazer ter que estudar mais sobre aquele tema, ampliar mais sobre aquele tema. Anotar esses passos e impasses é um mapeamento do seu percurso como pesquisador. E isso é importante porque se você não mapeia, você vai rodar entre textos novamente, e você vai voltar para os mesmos problemas e passos e impasses. É muito interessante como um problema, um impasse, quando a gente começa a ler, se a gente não anota ele, se a gente não circunscreve ele, ele vai ficar voltando a cada texto que a gente lê. Então, a própria escrita do projeto, muitas vezes, já é isso, já é você contando
dos passos e impasses que você foi descobrindo ao longo da sua leitura bibliográfica. Isso é muito bacana. Nós temos aí, né, um cálculo mais ou menos universal de que um tempo ideal para você escrever um projeto, ou para você escrever um artigo, ou para você escrever uma monografia, que são, né, páginas muito parecidas, teria que ser de um prazo de 15 semanas, com 10 horas semanais de escrita. Mas claro que a gente não vive no mundo ideal, você tem seu tempo, você tem suas possibilidades, mas eu acho que você poderia calcular, então, quantas horas você, dentro do seu ritmo, mais lento ou mais rápido, quanto tempo você leva, em geral, por exemplo, para ler um texto e resenhar ele. Você já fez esse cálculo? Qual é a sua média de tempo de leitura de um texto e tempo de escrita e de resenha e fichamento desse texto? Quanto tempo você leva para conseguir articular depois esses textos entre si? Você vai descobrir isso pensando assim, normalmente quando você lê um texto, você consegue usar quantas frases e quantos parágrafos para resumir a ideia de um texto. Então, todas essas dicas são feitas para você compreender que ler já é escolher caminhos. Ler e extrair do texto os pontos principais já é você fazendo suas escolhas metodológicas de caminho. E na hora que você escreve sobre a leitura e você já escolhe o que você vai escrever da leitura, isso já é descobrir se os seus caminhos vão se conectando e funcionando ou se eles vão criando atrito e problemas uns com os outros. Porque é na hora da articulação das leituras que a gente vai escrevendo perceber isso. Você precisa perceber se você é uma pessoa que utiliza muito fontes primárias, autores mais fundamentais e importantes, ou se você precisa mais de fontes secundárias, que são comentadores, pessoas que falam mais da atualidade da sua questão. Isso é um dado importante, porque vai que você está usando muita fonte secundária e esquecendo das bases fundamentais. Ou pelo contrário, você usa muitos autores fundamentais, mas não atualiza o teu tema com fontes secundárias hoje. E nesse sentido, aí tem uma proposição do Barthes que é muito interessante sobre a leitura, né? Que é essa leitura e você se perceber enquanto um leitor que já escolhe seus caminhos, isso é você perceber os deslocamentos que o ato de leitura faz, né? Quais são aí as notas, as aberturas que o texto te proporciona para um desconhecido ou para algo que você já conhece e não te ajuda muito na tua pesquisa. E também é importante não esquecer que ler é conversar com o autor. Então, quando você estiver lendo um texto, não se convença tão rápido pelo que o autor quer te convencer. Questione o texto, né? Ache buracos no texto, porque é daí que você vai entrar na conversa com o autor e vai transpor isso na sua escrita. Então, conforme você vai fazendo isso, você vai criando um mapa de autores e leituras. E aí você pode, ao fim desse seu tempo de leitura, de estudos bibliográficos, você pode construir um mapa visual para você não se perder aí no instante da sua escrita. Esse mapa visual pode ser uma espécie de linha do tempo ou cruzamento entre os textos, em qual ponto eles se encontram ali para você ir fazendo uma linha do tempo da sua escrita. Então, veja, a linha do tempo não precisa ser da sua linha cronológica de leitura, não. A linha do tempo é essa colocação em relação dos textos, desordenados em termos cronológicos, mas ordenados nos termos da sua lógica de escrita. Então, você pode ter lido um texto primeiro e depois ter lido um texto por último, mas eles conversam. Então, você vai mapear eles aí nessa relação de proximidade e deslocamento como uma linha do tempo mesmo. Isso te orienta na sua escrita. E essa representação visual, ela pode ser um mapa quando você se perder. Às vezes a gente precisa se perder na escrita de um texto. E depois a gente precisa referenciar o nosso mapa para se ressituar e voltar para perceber o todo, né? E não só o detalhe. É importante se perder no detalhe, às vezes, para escrever partes do texto, mas por isso mesmo que um mapa te ajuda a ressituar com relação ao todo. Sobre o momento da escrita, Débora nos lembra para ter cuidado com o plágio, né?
Então, toda vez que você for mexer com algo de algum autor, cite diretamente, entre aspas, atribua página, ano e trabalho, e toma cuidado também com o plágio de parafrasear, que é quando a gente parafraseia um autor e um trabalho, mas não indica, né, o trabalho. Isso também é plágio de parafrasear. Não importa se você depois, no final da sua escrita, percebe o quanto você citou, parafraseou e às vezes colocou uma ou duas frases que realmente são suas. A escrita de um projeto começa assim. Começa muito mais com a gente citando, parafraseando, mostrando o que a gente leu, entendeu e não entendeu de textos, do que de fato a gente já escrevendo como autoria. Então não se preocupe, isso é esperado para o momento que você está, é esperado que você faça isso, não se apresse. Por isso mesmo é importante você escolher o seu leitor, para quem você está escrevendo esse texto, porque ele figura, ele te dá uma referência também, depois, para você reler o que você escreveu e ver se você está comunicando o que você gostaria para o seu leitor, se ficou difícil demais, se ficou truncado demais, ou se ficou fácil e simples demais. Não tenha medo de fazer essa escrita, porque se a gente tem medo de escrever, a gente não escreve. É melhor você escrever e sentir que está escrevendo bobagens, coisas simples ou coisas erradas, para depois você retornar para sua própria escrita e melhorar ela, fazer ela crescer, mudar, evoluir. Cuidado quando você usa frases axiomáticas ou grandes proporções teóricas e jargões, né, científicos, porque você vai precisar explicar eles, né? Então, não é só mencionar e citar, você vai ter que, né, articular isso que você escreveu. Então, não deixe só o jargão, os axiomas, como se eles fossem entendidos já por si só, né? Você vai ter que explicar um pouco sobre eles. E nesse sentido, retomando um pouco a característica do texto, não esquece que a sua unidade de texto é o parágrafo, são as frases. Então, quantas frases, quantas unidades de texto, quantos parágrafos você precisa para desenvolver uma ideia? Isso vai te dar uma noção se você está sendo muito simplório ou se você está sendo excessivo nas repetições. E depois que você lê o seu texto, você vai conseguir achar os excessos quando você repetiu demais uma mesma ideia, ou até mesmo as faltas. E a Débora te faz um convite no final dessa carta, desse texto, que é para você ousar, se você for mulher, escrever no feminino. Isso é uma ousadia comum de tirar a norma, né, da escrita, sempre dizendo que o gênero neutro é o masculino. Mas isso é uma brincadeira, né? Você decide aí se você está disposta a fazer essa brincadeira no teu texto. E por último, ela termina, né, deixando para nós um monte de mapa. Tem, então, na página 90 do texto dela, você vai encontrar um monte de mapas de como fazer referência literária, de como fazer cronograma, ela dá uma super ajuda para a gente. Eu acho esse texto bem simples, mas às vezes o simples é justamente aquilo que a gente empaca. Então, eu decidi começar transmitindo para vocês essa minha leitura do texto da Débora. Você está convidada a fazer a leitura também. Mas se você achar que as dicas aqui já te ajudam, então bora partir aí para o seu projeto, tá bom? Até mais.